Olá, bem-vindo de volta ao canal da Alt no Brasil. O Domingos Criado, essa é a trilha sobre o Alt. Hoje a gente vai terminar de fazer a revisão sobre o Alt 2.0, a especificação que foi publicada 9 anos atrás. Antes de tudo, o Alt é um protocolo de segurança. Então, até hoje você tem discussão, mesmo 9 anos depois, você ainda tem discussão ainda sobre alguns aspectos da especificação. O que eu vou tratar aqui vai ser muito sobre minha experiência, vou trazer um pouco da minha experiência apoiando deployment do Alt, bem como revisões o que já está considerado, o que foi considerado básico logo de cara quando o Alt foi publicado. Um outro aspecto que eu vou tratar bastante sobre a Authorization Code Flow aqui e uma parte do Implicit Flow. Sobre Client Credential, tem um vídeo já publicado, dá uma olhada no card, tá aqui, sobre o Client Credential, onde eu já trato sobre algumas questões de segurança já para esse Grant Type, o Grant Type de Client Credential. Então, vamos começar. Como tudo em segurança, tem diversas camadas. A segurança vai composta por diversas camadas. Nenhuma dessas camadas tem nada muito exagerado, mas quando elas se compõem, acabam abrindo uma brecha de segurança. Então, o que eu vou tratar aqui acho que o primeiro ponto, acho que o primeiro ponto que tem que ser tratado é sobre a natureza do protocolo Alt. Talvez não fique claro quando a gente vê o material a respeito disso. Mas ele é um protocolo que é centrado na figura do usuário. O usuário é quem vai fazer a autorização. Então, o Authorization Server, o AS, ele depende do usuário fazer o consentimento e bem como a sanidade da requisição de autorização. Se vocês lembram sobre a Authorization Code Flow, o primeiro que é autenticado é a pessoa, o customer, ou a pessoa, o empregado. Em segundo lugar, quem é autenticado é o cliente. Isso significa dizer que assim, o grant que é concedido, ele é basicamente centrado no consentimento, porque a sanidade da autorização, ela é feita, qualquer um consegue montar. E aí você tem um aspecto principal que é, como você tem uma pessoa que está fazendo esse consentimento, você tem margem para erro inesperado ou ataque social que pode ocorrer. Ataques relativos exatamente à pessoa em si, você tem basicamente 3 grandes vetores, né, de permissões. Uma delas é a complexidade do escopo, que ela basicamente depende muito do trabalho que o API Provider vai implementar no trabalho dele. Recai muito sobre ele. A outra é relativo ao comportamento do usuário, que você pode educar, pode tratar, mas de qualquer forma você precisa tratar. E a outra parte é mais relativa a ataques de engenharia social. Relativa à complexidade do escopo, você tem. Esses são alguns exemplos que eu peguei da minha experiência. Você tem um problema grande, que é qual o tamanho do grão que a permissão existe. Então, por exemplo, você pode ter muita coisa colocada dentro da mesma permissão ou bastante fragmentado. Quando ele é muito grande, você tem um problema sério que é assim, o usuário talvez, quando ele vai conceder, ele vai dar muita permissão, que nem um exemplo, o primeiro exemplo, onde a permissão não é basicamente só fazer a leitura dos arquivos, mas também ler os arquivos, bem como criar diretórios, apagar diretórios, deletar arquivos, modificar arquivos, ou seja, é muita coisa do ponto de vista do usuário. Ou, por exemplo, que nem um exemplo, o segundo exemplo, onde você tem, ele é muito grande, então manage your email significa o que, né? Você pode incluir novas rotas, alterar a lista de contatos, você pode, o que é que você está incluindo aí nessa história, pode ser muita coisa. Ou você tem problemas ainda quando o particionamento envolve, talvez ele necessita ser feito de outra forma. Por exemplo, que nem um exemplo, um cliente que eu trabalhei, ele separava em 2 escopos, de ler os dados do cliente e escrever os dados do cliente. Só que quando você está falando de ler os dados do determinado cliente, você está incluindo o quê? Tudo. O número do CPF, o número do passaporte dele, ou seja, pode ter muita coisa envolvida. É assim como escrever.
Então ele pode sobrescrever de que forma? Meramente sobrescrevendo. Normalmente você tem algum critério de separação entre o que pode ser atualizado e o que não pode ser. Então, quando você fala write consumer, está incluindo o que na história? É um lado que é bastante complicado. Tem dois aspectos que eu vou tratar agora que são mais de administração de uma empresa, quando a gente usa um Authorization Server para o lado da administração. A primeira delas é relativo a uma tendência que tem surgido muito forte, que é usar ferramentas para processar dados quando eles estão passando pela API ou eles estão saindo por alguma porta de entrada, como por exemplo e-mail, porta de entrada ou saída. Então são ferramentas que estão basicamente tentam combater a exfiltration, né, que é a saída de dados do domínio, como por exemplo dumps de base de dados e por aí vai. Então basicamente são ferramentas que tentam fazer o que chamam de data mangling. Então você tem permissões que podem ser concedidas, que podem passar por muita coisa. Vamos, por exemplo, varrer todas as caixas de e-mails, todos os dados que vão passar. Talvez é muita coisa que pode ser atribuída. Então, talvez é avaliar o que de fato está sendo atribuído, qual que é de fato a permissão e o cliente que vai usar isso. Outra questão basicamente afeta muito provedores de plataformas, né? Então, que hoje em dia você tem muito permissões que podem ser concedidas para ferramentas para elas configurarem o seu tenant, ou revisarem a configuração e mesmo atribuir. Por exemplo, você tem permissões na Azure, na AWS, que permite você reconfigurar federações, você pode reconfigurar instâncias, máquinas, redes, você pode reconfigurar muita coisa. Então, assim, junto com o viés anterior, são permissões que conseguem te dar porta de entrada persistente para atacantes. E é importante salientar que assim, a maior parte dos ataques estão sendo massivos, como por exemplo o último caso da SolarWinds, por exemplo, foi exatamente usando um abuso de permissões de administração, onde o atacante conseguiu introduzir chaves criptográficas no círculo de confiança da federação e introduziu uma porta de entrada, uma porta permanente de acesso em diversos clientes. Do lado do cliente, você tem do lado da pessoa física, né, podemos chamar, você tem basicamente três problemas decorrentes aí da permissão. Uma delas é relativo ao completo entendimento da permissão que está sendo concedida, que junta com o primeiro slide, que é relativo ao tamanho do grão da permissão. Talvez quando o usuário vai fazer a atribuição ou consentimento, ele não consegue entender ou não consegue perceber que o que ele está concedendo é muito mais do que ele tinha visualizado. Outra coisa que pode acontecer também é que a pessoa física, quando ele está observando, ele está sendo solicitado, talvez ele confie mais do que devia num determinado cliente, que pode também se comportar mal, ou pode ter sido comprometido, ele nem sequer consegue perceber. Uma outra questão é que assim, isso afeta bastante alguns marketplaces maiores, onde a pessoa física entende que pelo fato do cliente estar conseguindo pedir para ele a permissão, o Authorization Server já fez um processo de revisão. Já fez um processo de revisão de segurança e aí selecionou e já viu qual é o comportamento desses clientes. Isso normalmente é um problema sério, você vê diversos marketplaces tentando se posicionar, criando níveis diferentes, por exemplo, de parceria, onde você tem ferramentas que são verificadas e parceiros são verificados e parceiros que não são, né? Isso eu acredito que a gente vai ver mais e mais. Então, assim, a nossa recomendação é sempre que a solicitação de permissão elas tem que ser necessariamente explícita. Ou seja, sempre que o Authorization Server vai solicitar uma permissão vai conceder um grant para um determinado cliente, ele realmente pergunte para o cliente e confirme com o cliente, com a pessoa física, se ele está atribuindo permissão ou não, ou resource owner, né?
e ainda que a interface em si ela seja desenhada de tal forma que ela consiga tratá-la, ser embutida em diversos conteúdos, dado que o conteúdo pode ser embarcado em outros formulários. E ainda, um pouquinho mais longe, é a questão da segregação das permissões, ou seja, implementar de tal forma que o cliente seja impedido de conceder todas as permissões para um determinado cliente, tal que o cliente consiga fazer o que a gente chama de takeover, né? Ou seja, tomar posse da conta do Resource Owner. Essa é a nossa recomendação. Do ponto de vista de engenharia social, você tem diversas vezes em marketplaces maiores, mas que talvez podem afetar se você tiver uma plataforma aberta para inclusão de novos clientes, que atacantes podem incluir clientes usando provisionamento dinâmico e se passar por outro. Então, ou seja, você tem diversos atacantes que tentam disfarçar o cliente como se ele estivesse passando por outro. Então, usar nome muito próximo, usar caracteres que não são impressos em HTML, ou usar ícones também que são similares, e por aí vai. Então, assim, a nossa recomendação sempre é implementar algum mecanismo de workflow. Sempre que um cliente for embarcado dinamicamente, tem um processo de revisão do que está sendo criado. Se o nome dele tem próximo de outros, se a mesma parte gráfica foi reutilizada, fazer sanidade das URLs onde estão os termos de condição e permissões, por aí vai. Essa questão de provisionamento dinâmico, tratar isso logo na sequência desses vídeos sobre o áudio. Tem um outro aspecto também, eu vejo acontecer com uma certa regularidade, que é a confusão de empresas nos deployments, confundir o que é um cliente público de o que é um confidencial. Então vamos primeiro revisar o que é um cliente, qual a diferença dos dois. Um cliente confidencial é um cliente onde você consegue autenticar ele. Você tem uma permissão, uma credencial associada a ele. Por exemplo, você tem um servidor que vai fazer acesso da tua plataforma. Então, o seu servidor está em outro domínio e quem está fazendo acesso tem pleno domínio sobre a máquina. Esse é um tipo de cliente confidencial. Clientes que são públicos são clientes que não têm uma credencial. Ou seja, exemplo, single page apps. Eles não conseguem ser enviadas para um determinado cliente para rodar numa máquina com uma credencial nela. Então, ou seja, você não consegue diferenciar o que é de fato a aplicação, o que é um atacante. Essa é a ideia. E aí, isso também afeta todos os clientes que são também baseados, que rodam diretamente na máquina, que rodam distribuído, que não estão dentro de domínio administrado, como aplicativos nativos, aplicativos móveis e por aí vai. Eles não conseguem ser enviados para a máquina do cliente com uma credencial embutida nela. Algumas vezes as empresas tomam como sendo confidenciais clientes que são porque foram eles que desenvolveram, foi a própria empresa que desenvolveu, ou um parceiro, ou que, por exemplo, ele usou algum mecanismo bacana de ofuscação da credencial. Então, assim, na história aí de OAuth, a gente já teve alguns casos já de empresas que tiveram problemas de segurança exatamente por tentar embarcar a credencial dentro da aplicação nativa para dispositivo móvel, por exemplo. E aí um atacante fez engenharia reversa do código, recuperou a credencial e publicou isso em ambientes. Né? Então, em cima disso ainda, você tem ainda a situação onde, boa parte das vezes, como você está tomando como confidencial o cliente, muitas vezes o Authorization Server ele é configurado para não nem solicitar o consentimento explícito do dono do recurso. Isso cria uma situação, então, onde um cliente que é público, como você não consegue verificar a identidade, que pode ser um atacante, consegue iniciar um processo de autorização, onde o dono do recurso, o Resource Owner, a partir do momento que ele está autenticado, o Authorization Server vai conceder
para o cliente, que ele não verificou a autorização para fazer acesso das permissões que estão associadas àquele cliente, que é público, mas foi tomado como confidencial. Um aspecto importante é que algumas empresas percebem essa questão, começam a endereçar esse problema de segurança, só que tentam implementar um mecanismo de identificação do dispositivo móvel, por exemplo, ou da máquina. Assim, um dos aspectos talvez que esteja que pode ser utilizado na Watch é que clientes individuais podem engajar num processo de registro e criar uma credencial para a instalação que foi feita. Ou seja, o dono do recurso então consegue tomar parte nesse processo, que nem, por exemplo, é usado em bancos, onde você tem o terminal, quando você tem, por exemplo, o dispositivo, ele tem que ser registrado e você tem que ir lá no ATM para fazer a validação do dispositivo que acabou de ser criado, o cliente, né? Podemos tomar dessa forma. Um dos mecanismos que pode ser utilizado para isso é a API de Dynamic Client Registration. Ela é pública, já tem alguns anos já, e esse é possivelmente o próximo vídeo que eu vou lançar. Então, entrando um pouco mais agora para o lado técnico, você começar a imersão um pouco mais no detalhe técnico da especificação. A primeira coisa um aspecto é como proteger. Se você olhar de volta a Authorization Code Flow, você percebe que tanto a requisição, a requisição de autorização passa pelo browser, assim como o Authorization Code volta pelo browser. Isso faz com que o browser seja um dos pontos que possivelmente pode ser atacado. Então, você tem dois aspectos, né? Um é a proteção então, do Authorization Request, que você pode fazer ou prevenir que ele seja acessível para terceiros, para o browser, por exemplo, ou ele pelo menos seja temporary, né? seja acessível, né? Você consiga identificar que ele foi adulterado. Tem a primeira forma de tratar isso é via acho que talvez é a mais recomendada, que é a Push Authorization Request, que é PAR, onde a autorização nem vai passar pelo browser. E você tem um segundo aspecto que é utilizado, que também pode ser utilizado, o Request Object ou JWT Authorization Request, que são outras duas especificações. A ideia é que você consegue pegar os detalhes da autorização, a requisição, empacotar ele num JWT, assinar, opcionalmente criptografar e enviar para o Authorization Server. Quando o Authorization Endpoint receber essa requisição, ele consegue validar que não teve nenhuma alteração, ou possivelmente ainda validar até a origem da autorização de requisição usando criptografia, se for utilizado. Um outro aspecto é como proteger o Authorization Code que foi retornado para o cliente via Redirect URI. Você tem, como ele é, pela natureza do protocolo, você não consegue proteger especificamente o Authorization Code, mas foi introduzido já tem alguns anos já, a PIXE, né, que é essa Proof of Code Exchange, que é possivelmente a primeira especificação que quando eu retornar para o processo de autorização, eu vou retomar, que é a PIXE, onde o cliente e o Authorization Server conseguem colocar um SAL nesse processo, e mesmo quem tem acesso ao Authorization Code não consegue fazer acesso ao Token Endpoint e recuperar o Access Token. É bastante efetivo. E a partir da WAT 2.1 ela vai se tornar obrigatória, independente do cliente ser público ou confidencial. Outro aspecto é o Open Redirector. O que significa isso? É que se o Authorization Server meramente confiar pelo valor de face na requisição que está vindo na primeira requisição, ele pode muito bem redirecionar na terceira requisição para um endpoint, para um endpoint que não é do cliente. Então, se alguém no meio do caminho, algum atacante conseguir interceptar e alterar o redirect URI, na terceira requisição que for feita, ele vai ser redirecionado, o dono do recurso vai ser redirecionado, o browser vai ser redirecionado para um outro endpoint que não é do cliente. Então, o que a gente chama de Open Redirector é uma falha de segurança onde o Authorization Server não está conferindo se esse cliente pode ou não usar
aquela redirect URI. Normalmente, na prática, o que a gente pede, que é exigido, é que o Authorization Server tenha um back-end onde essas redirect URI sejam previamente registradas, e na primeira requisição o Authorization Server confira se de fato aquela redirect URI pode ser utilizada ou não. O que você tem mais e mais é um uso do mecanismo da questão de como é que essa comparação da redirect URI vai ser feita com a base de dados. Cada vez mais, o que a gente está vendo e para onde está tudo migrando na especificação 2.1 é sempre a comparação que chama em full, né, no modo estendido. E não possibilitando que o cliente inclua atributos dinamicamente, ou seja, incluindo novos parâmetros na redirect URI. Para tratar isso, outro aspecto que eu vou tratar daqui a pouco é o state, que pode ser utilizado. Então, vamos lá. O state é usado para prevenir que erros de segurança ou falhas de segurança afetem diretamente o cliente, né? Então, se você olhar a requisição 1 e a 3, elas são requisições GET. A terceira, em especial, ela vai ser um GET. Como ela é um GET, ela pode ser atingida por cross-site. E aí, em função disso, a especificação Watch ela introduz esse state parameter, esse parâmetro, onde o cliente consegue incluir na requisição e receber de volta e assim validar. Se olhar o ASP, os top 10, você tem um dos mecanismos que eles. Essa é uma dos problemas de segurança recorrente, e o jeito que eles propõem disso ser resolvido são usando duas abordagens, né? Ou usando o Double Cook Submit ou o Synchronizer Token. A primeira, o Double Cook, você tem o mesmo conteúdo, o mesmo valor aleatório, ele é enviado no formato de um cookie e ele tem que ser recebido de volta na URL ou no body. E assim ele consegue perceber que a requisição foi feita, faz sentido. E a segunda, no Token Synchronizer, você tem o valor aleatório, ele é colocado do lado da sessão do servidor, e aí quando ele recebe a requisição de volta, aquele GET, ele vai conseguir comparar se aquele valor bate com o valor que está em sessão. No caso do State Parameter, a única coisa que você tem que tomar cuidado é que, como ele é incluído diretamente na URL, o tamanho dele está limitado à praticidade da URL, né? Que hoje em dia a gente toma como sendo 2K. Apesar de ser muito grande, né? 2K, de qualquer forma, se começar a serializar muita coisa aí, você pode bater com problema. O que eu tenho visto empresas até, na verdade, restringir ainda mais esse valor por usar camadas que estão na frente para fazer roteamento ou detectar e jogar fora, por exemplo, requisições inválidas, né? Requisição muito grande, por exemplo. Esse é um dos casos, onde normalmente os clientes colocam a infraestrutura onde vão reduzindo exatamente o tamanho da URL. Uma outra questão é relativa ao token, né? Como que ele é usado, né? O bear, em inglês, ele vem do valor de face, que ele é ao portador. A gente pode chamar, se for traduzir em português, seria ao portador. Seria o token ao portador. Então, a ideia, como ele é ao portador, quem apresentar para o Resource Server é quem vai ter acesso, sem que o Resource Server faça uma verificação se aquele token de fato pode ser utilizado por aquele determinado cliente. Você tem, como ele é enviado entre o cliente e o Resource Server várias vezes, um dos aspectos que a gente tem que tomar cuidado quando configurar o TLS, garantir que a gente está usando o Forward Secrecy. Ou ainda mecanismos que consigam travar o uso do Access Token para um determinado cliente. A gente tem basicamente, hoje em dia, a gente tem um único padrão definido, que é o MTLS, que possibilita a gente utilizar ou armazenar no token qual que é o certificado TLS que pode ser utilizado, que foi utilizado na recuperação daquele token. Então possibilita que o Resource Server, quando ele recebe a requisição do client, ele consegue conferir qual que foi o certificado TLS usado pelo client para fazer a autenticação mútua.
apesar da restrição e depender que então o cliente tenha certificado então para fazer a autenticação mútua, você tem outras especificações que estão sendo trabalhadas, como a de POP, que é a Demonstration of da possessão, sem depender diretamente de certificados TLS. Ela está em draft, sendo trabalhada, vai surgir possivelmente um protocolo de comunicação entre o Resource Server e o client para conferir se ele tem possessão de chave que foi utilizada para o Access Token. O Refresh Token, como ele é enviado sempre entre o client e o Authorization Server, ele também tende a viver bastante, ele também tem que ser protegido. Então, o transporte também tem que ser configurado com Forward Secrecy. E além de, se possível, usar algum mecanismo, tal como eu acabei de descrever, tal que você consiga travar quem que é associar o Restore Server a um certificado TLS, por exemplo, ou de POP. Mas não está claro ainda como é que é utilizado. Com esse vídeo, então, a gente encerra a revisão sobre o OAuth e incluindo, então, junto com os outros 4 vídeos então, relativos à certificação ao OAuth, a gente cobre todos os aspectos funcionais e de segurança dele. Então, como eu comentei no começo, a segurança, o OAuth é um protocolo de segurança, vive tendo um processo de revisão, então apontei diversas especificações para onde olhar. As próximas que vão vir vão ser possivelmente sobre Dynamic Metadata, então como é que o cliente consegue recuperar os dados então do Authorization Server, depois provisionamento, Dynamic Client Registration, e aí a gente vai voltar possivelmente para autorização e vamos revisar PXE, PAR e por aí vai. E aí finalmente vamos entrar no universo de OpenID, da OpenID Foundation, onde a gente vai incluir o usuário autenticado nessa transação. Se tiver interesse no conteúdo, não esquece de subscrever. Se gostou desse vídeo, não esquece do joinha. Se você quiser algum conteúdo específico, cobrindo algum aspecto específico, entre em contato comigo via rede social, via sales@altered.com, que eu atendo, assim que possível. Gostaria de agradecer e até a próxima.